Quando aguentar ou quando ir embora? Essa pergunta refere-se a várias situações da vida, todos os tipos de relacionamentos, casamentos, trabalho, projetos, sociedades. Você que deve avaliar qual a melhor opção. Espero que nesse vídeo eu te dê algumas orientações, algumas dicas para que você reflita e tome a melhor decisão. Esse é o nosso estudo sobre estoicismo hoje, direto de Bananeiras, interior da Paraíba. Vem comigo! Para responder essa pergunta, quando eu aguento um pouco mais ou quando eu vou embora, quando é a hora de ir embora, o autor do livro Diário Estoico nos apresenta 3 exemplos de tipos de pessoas. Veja em qual exemplo você se encaixa. Primeiro tipo é aquela pessoa que está numa fila em um supermercado, a fila não anda e ao lado as outras filas estão andando. Está reduzindo o tamanho da fila, mas ele fala assim, daqui eu não saio, vai que eu vou para lá e aquela fila trava, dá algum problema. Na dúvida, eu vou ficar aqui até o fim. Esse é um tipo de pessoa. Existe a segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa, aquela pessoa que a fila não anda, e a fila do lado começa a andar. Ela vai e muda para a fila do lado. De repente ela percebe que a fila que ela estava voltou a andar. Ela volta para a fila que ela estava. De repente ela olha uma terceira fila e começa a dar um pouco mais e vê que está melhor que as outras duas. Ela muda de novo. Ela vai pipocando de fila em fila, tendo dúvidas e muitas vezes o resultado não é o melhor. Terceiro tipo de pessoa é aquela que muda, só que antes de mudar ela percebe que a fila dela não está andando e ela analisa 3, 4 filas, as mais próximas, às vezes uma lá ao lado, às vezes ela percebe que tem uma pessoa no caixa, ela pergunta, vai abrir? Daí o cara fala, vai abrir, então ela já fica atenta e corre para lá. É a pessoa que está tentando olhar a cena como um todo, observa o volume de compras dos clientes, o tamanho do carrinho, observa também a velocidade que o caixa está atendendo. E dessa análise ela toma uma decisão e vai para aquela fila e lá ela fica. Ela não muda mais, a não ser que surja uma outra oportunidade. Ou seja, a pessoa muda com um pouco mais de verificação e segurança. Mas quando toma a decisão, ela vai até o final. Em qual desses 3 tipos você se encaixa? Qual é o seu perfil? E assim continuamos agora a lição de hoje. Qual é o perfil recomendado pelo filósofo estoico Sêneca? Tenta aí, já imaginou? Vamos ver o que ele diz. Pensa naqueles que, não por culpa de incongruência, mas por falta de esforço, são instáveis demais para viver como desejam, mas vivem apenas como começaram. Esses 3 tipos de pessoas trazem algumas analogias que Sêneca provoca em nós e o autor do livro Diário Estoico também. Ele fala de pessoas instáveis demais que acabam não vivendo aquilo que desejam. Ou seja, a pessoa está em uma eterna busca por um relacionamento estável, por um bom emprego, por um bom projeto, só que ela não tem paciência, ela se precipita, ela fica pulando de galho em galho, mudando conforme o vento muda, sem ter um propósito claro. E desta maneira a pessoa nunca alcança, nunca chega onde ela quer, porque ela não tem paciência, ela não dá tempo ao tempo e não verifica as informações necessárias para fazer a sua parte e se esforçar, ser congruente, consistente, ter disciplina para chegar lá. E aparentemente esse perfil de pessoa que muda de fila toda hora, que muda de emprego toda hora, que muda de relacionamento toda hora, que troca de roupa toda hora, que toda hora está mudando de gosto, é uma pessoa que parece que está evoluindo, que muda de ideia, que está progredindo, só que a pessoa não sai do lugar, porque é só um movimento pelo movimento e nunca um movimento em função de uma realização de um sentido, realização de um propósito ou de um projeto de vida. E o tempo passa. Entretanto, a lição estoica também apresenta o perfil daquela pessoa que nunca sai do mesmo lugar. É mais ou menos assim, eu estava conversando com alguns amigos hoje aqui no café da manhã aqui em Bananeiras. A metáfora é a história do sapo que é colocado numa panela com água fria, daí a água vai esquentando, fica morna e o sapo morre ali refogado, morre ali queimado. Diferentemente de uma panela com água fervendo, se você colocar o sapo ali, ele pula na hora. É assim mais ou menos que algumas pessoas vivem, elas não saem daquela fila nunca. A vida progride, o mundo muda, as coisas avançam e a pessoa fica assim, eu vou ficar aqui até morrer.
não saio desse lugar de jeito nenhum. E esse lugar alaga, esse lugar é perigoso, esse lugar tem muito inseto, esse lugar é muito quente, ou esse lugar é muito frio. De certa forma, tem até um lado positivo, que é a capacidade do ser humano se adaptar a ambientes e situações que são bem desfavoráveis, que não geram bem-estar. Porém, para esse perfil, Sêneca e o autor também apresentam uma crítica, porque a pessoa só está onde está e acha que tudo bem ficar onde está, porque ela não tem outra referência, ela não tem outras filas para observar o que é melhor para a vida dela. E aí é falta de buscar algo melhor, é falta de ter curiosidade pela vida, é a falta de buscar outras oportunidades e um mundo cheio de oportunidades. Só que Sêneca diz o seguinte: desses 3 perfis, ele recomenda o terceiro tipo. Não é porque você começou um caminho que você deve ficar comprometido, preso em ficar nele para sempre. Ele aponta assim e estimula a mudança, porém uma mudança pensada, uma mudança estruturada. Ou seja, eu quero sim uma outra opção. Entretanto, agora vai o meu conselho para o mundo contemporâneo, que está cheio de oportunidades, conforme eu falei. E quanto mais portas se abrem, mais dúvidas as pessoas têm. Por isso que é muito importante você ter critérios para analisar, ter uma lista de valores e saber onde você quer chegar. Não tem problema mudar, mas que seja uma mudança de cada vez e que nessa mudança haja esforço, haja disciplina, haja foco para você executar aquilo que você tem vontade, chegar aonde você quer. E depois que você fechar um ciclo de tentativas, caso você não tenha efetivado a mudança, você pode mudar novamente de caminho. Você pode recomeçar quantas vezes quiser, mas não ficar pulando de galho em galho, sem se esforçar, sem ser disciplinado, sem tentar até o fim. Pergunte-se agora como você pode aplicar a lição estoica de hoje, reconhecendo que o terceiro tipo é o mais sábio, é o mais inteligente, para situações que você precisa mudar na sua vida. Se você acha que tem que aguentar mais um pouco, aguente, a vida é sua. Mas quando você decidir mudar, não seja como algumas pessoas que ficam trocando de relacionamento um atrás do outro. Por exemplo, ficou 15 anos casado ou casada com uma pessoa e depois que sai, começa a trocar um atrás do outro. Não se acha mais, se perde quase para sempre. Nunca mais se estabiliza em uma outra relação, depois fala que a culpa é dos outros, que tentou 5, 6 vezes e ninguém serve. Será que ninguém serve ou você ainda não está cuidando de você o suficientemente para se preparar e ter mais critério para selecionar quem você vai trazer para a sua vida? A mesma coisa com o emprego. Tem gente que sai do emprego com remorso, com raiva, sai chateado, depois vai tentando um monte de coisa de maneira aleatória, tenta empreender, depois fala, eu não sirvo para empreender, daí vai prestar concurso, ou seja, não sabe o que quer. O que Sêneca, na lição estoica, está dizendo para nós hoje é: mude, mas mude com critério e efetive a mudança. Honre a escolha que você fez. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair desse vídeo e deixe aqui também um comentário sobre como ele pode ser aplicado na sua vida. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.